escolheram como tema Salmo de número 63, versículo 1. Diz assim na versão corrigida: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, esse salmo é um dos salmos de Davi. Para você que talvez não tenha o conhecimento disso, Davi escreveu 8 salmos em períodos de fuga. Se você olhar, você vê que o Salmo 34, o 52, o Salmo 54, o 56, o 57, o 59, o 63, o 142, esses 8 salmos, eles têm um diferencial dos demais salmos, das demais composições de Davi. Porque eles foram salmos tirados da hora da aflição, da angústia. Eles foram salmos extraídos de um coração de alguém que tudo o que queria era ter acesso ao templo, era poder estar em Jerusalém. Nós encontramos certa feita Davi dizendo: quem dera eu beber da água da cisterna. Vocês sabem o que é isso, porque vocês são brasileiros e estão em outro país. É que você quer tomar água, você toma, você quer ir ali, você vai, você dá seu jeito. Agora imagine o que era um homem com a raiz e a essência de Davi, com o apego que ele tinha pelo seu povo, por saber que tinha guerreado, porque antes dele estar em fuga, ele era um guerreiro, saber que tinha pelejado as pelejas, as guerras do Senhor. E hoje ele estava sendo perseguido ao ponto de não poder mais estar em Jerusalém, e não poder mais beber a água da cisterna. E foi exatamente no meio desse salmo, no deserto de Judá, que Davi compõe o Salmo 63. E nós vamos encontrar que no deserto de Judá, separado de Jerusalém, nós encontramos Davi mantendo a comunhão com Deus. Se você pegar este Salmo 63, do versículo 1 ao 4, Davi mostra qual é o desejo do seu ser. Que era um desejo de comunhão, um desejo de aproximação. Do versículo 5 ao 8, ele mostra qual é o deleite da sua alma. Em que é que a sua alma se alegrava, se deleitava. E do versículo 9 ao versículo 11, ele mostra exatamente a defesa de sua vida. É um salmo apenas de 11 versículos, mas de verdades muito profundas. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Davi escreveu o Salmo de número 63 quando ele estava fugindo de Absalão. Alguns momentos Davi teve de fuga, e essas fugas foram a fuga de Absalão, a fuga por causa da perseguição de Saul, mas o resultado que eu vejo na vida de Davi é que Davi estava no deserto, mas ele não deixou que o deserto estivesse nele. Aleluia. Mesmo estando no deserto, Davi procurava nutrir uma vida de intimidade, uma vida de particularidade. Por quê? Porque não é as circunstâncias que vai definir a sua aproximação de Deus. Pelo contrário, nós vamos ver que todas as vezes em que Deus permitiu, proporcionou, que Deus acessou o seu povo ao deserto, aleluia, não foi com o intuito de afastá-lo, pelo contrário, eu costumo dizer que deserto é escola de crente valente, aleluia. Todo crente que passa por um deserto, ele tem um testemunho para contar, ele tem uma história de superação, ele tem um milagre, ele tem uma história de intervenção de Deus. Ele é uma pessoa, quem é treinado no deserto, ele é treinado na escola de guerreiro para saber que Deus é, que ele tem, que ele faz, que ele pode, que ele socorre, que ele chega. Então, é provável que ele tenha escrito este salmo, aleluia, fugindo de Absalão, aleluia. E nós vamos ver que
o salmista mostra isso claramente. No Salmo 63, os estudiosos pegam o versículo 11, quando ele diz: mas o rei se alegrará em Deus. Então, por causa dessa frase, eles entendem que a fuga que Davi teve no Salmo 63 não foi a fuga de Saul antes de ser rei, mas era uma fuga quando ele já era rei e agora estava saindo fugitivo de Jerusalém. E o resultado é que ele sai de Jerusalém. Aleluia. Vai para os desertos da vida. Aleluia. Mas Davi não parou de cantar, não parou de compor. Ele não deixou que a sua vida no deserto fosse uma mesmice. Aleluia. Ele abandonou toda e qualquer possibilidade de ociosidade relaxada. E mesmo no deserto, ele tinha outros salmos, mas ele não se conformava com outros salmos. Ele fazia da sua vida uma história de composição para celebrar a Deus. Aleluia. Esse salmo ele é conhecido como o hino do deserto. E nessa noite eu ganho graça e autoridade para perguntar a você: que hino você está compondo a Deus nos seus desertos? Aleluia. Como você tem feito a travessia do seu deserto? Cada deserto, cada batalha, você vai encontrar Davi procurando em toda a sua história. Cada momento de desafio para Davi era um momento de compor um hino em gratidão a Deus. Aleluia. Era um momento de compor um hino da história do que ele estava vivendo. E isso mostra, aleluia, que apesar de estar no deserto, não havia deserto no coração de Davi. Aleluia, glória a Deus. E isso nos ensina muita coisa. O que, irmã Aparecida? Você pode estar rodeado pelas circunstâncias do deserto. No deserto falta proximidade, no deserto falta itinerário, no deserto falta vida, no deserto falta água, no deserto muitas vezes falta companhia. Mas independente do que falta no deserto, você vai ter que entender que o eterno Senhor, o consolador da alma, o ajudador do trajeto, aquele que dá a direção, ele vai estar presente no deserto. Oh, glória a Deus, aleluia. E o fato de saber que ele está presente no deserto é motivo para a gente bem dizer, exaltar, glorificar o seu nome. Eu me lembro de certa feita que eu recebi a ligação do irmão meu, pastor Nonato, que mora ali no Pará. E ele conversando comigo e a gente falando sobre alguns problemas que ele estava atravessando, também umas dificuldades que eu estava atravessando, e ele, como um bom nordestino que é, ele disse: mas uma coisa é certa, o nosso Deus não larga crente na ribanceira. Oh, aleluia. E é isso que deixa o inferno pinel. É isso que deixa o inferno revoltado. Por quê? Porque ele sabe que você está no deserto, mas sabe que mesmo no deserto é lugar de experiência, é lugar de você compor, é lugar de você viver milagre, é lugar de você viver, aleluia, experiências que você jamais viveria em outro lugar. Todas as vezes que Deus levar você para o deserto, pergunte a Deus: qual é a nova arma que tu vai me dar para o meu armamento? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode entrar no deserto, meu filho, simplesmente com uma garuchazinha velha, de cano bambo, mas depois que você faz a travessia, você sai de lá de posse de uma bazuca habilitada, preparada para vencer, porque você foi triturado, trabalhado ali. Aleluia. E a gente vai encontrar uma palavra, aleluia, que distingue esse salmo. E a palavra que distingue esse salmo é cedo. Há umas versões que no lugar de dizer de madrugada te buscarei, diz cedo te buscarei. Aleluia. Sabe por que deserto é um lugar onde a palavra traduzida no salmo de maior importância é o cedo?
É porque, meu filho, no deserto, ninguém fica na cama até tarde. No deserto, ninguém tem como atravessar sem oração. No deserto, ninguém tem como atravessar sem viver o profundo. No deserto, a gente pula cedo da cama. A gente procura um culto matutino. Procura um culto de oração. A gente procura botar a face no pó. Procura fazer um devocional. Procura ler a palavra. Procura fazer um jejum. Por quê? Porque deserto é lugar de levantar soldados habilitados para viver o novo de Deus. Oh, mandai, viassé. Aleluia. Então, no deserto, nós temos muito que agradecer. Aleluia. O salmista usa a expressão: levantar-me-ei de madrugada e te buscarei. Você vai ver que essa expressão, levantar de madrugada e buscar, ela é uma expressão bem costumeira do salmista Davi. Aleluia. Nós encontramos no Salmo 57, que também é um salmo de fuga, versículo 7 e versículo 8 e 9, ele diz assim: desperta, glória minha, desperta, laúde e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Agora imagine o inferno, olhando Davi, fugindo, angustiado, aleluia, oprimido, e de repente ele dizendo assim: acorda, glória minha, desperta, laúde e harpa, eu vou acordar de madrugada, eu quero louvar o Senhor, eu vou exaltá-lo diante dos povos, eu vou contar a sua grandeza diante das nações. Limite houvesse. Meu filho, isso bota o inferno para ficar doido. Porque a vontade do inferno é que você viva uma prova de tal forma que você perca as forças para não caminhar. A vontade do inferno é que você viva uma prova de tal forma que essa prova te paralise, tire de você a vontade de louvar. Aí vê o camarada no deserto dizendo: desperta. Oh, aleluia, glória minha, aleluia. Imagine aí o que foi que o inferno sentiu quando Davi, compondo o Salmo 63, diz: a minha alma tem sede de ti, aleluia, do Deus vivo, oh, aleluia. Imagine o que foi que o inferno sentiu quando Davi repetia isso com frequência. Quando chega no Salmo 42, que é um salmo também de Davi, ele diz: como brama, o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Oh, aleluia. Em outras palavras, eu posso estar moído, eu posso estar quebrado, mas a minha alma quer a presença, a minha alma quer a aproximação, a minha alma quer a companhia dele. Irmã Aparecida, e por que é que o inferno quer exatamente que eu perca a vontade de buscar? Que eu perca a vontade de me aproximar? É porque o inferno sabe que todas as vezes que você busca, você acha. E o inferno sabe que quando você acha o que você busca, você fica imbatível. Oh, aleluia. Ele sabe que quando você se prostra a um Deus que te ouve, aleluia, que quando você chora a um Deus que te ouve e que te responde. O deserto de Judá arrancou de Davi uma declaração, uma confissão tríplice. Primeira coisa que Davi declara: tu és o meu Deus. Pode o inferno me rodear, mas eu vou morrer declarando: tu és o meu Deus. A segunda declaração que a gente vai ver no Salmo 63 é quando Davi diz: a minha alma tem sede de ti. Eu não desejo outra coisa não, a minha alma deseja a ti. E a terceira parte dessa declaração tríplice é quando Davi diz: todo o meu ser anseia por ti. Aleluia.
No Salmo 63, a versão corrigida usa: de madrugada te buscarei. A NVI diz: eu te busco intensamente. E a NTLH usa a expressão: todo meu ser, de madrugada, deseja estar contigo. Oh, aleluia! Quem aqui já viveu uma experiência, aleluia, que de madrugada você não conseguia dizer muita coisa, você só simplesmente se ajoelhava e chorava, mas o amigo Espírito Santo, o tradutor de crente que chora, o tradutor de crente que busca, levava a tua oração, a tua alma era assistida, ajudada, e você até hoje está de pé. Oh, aleluia! Se existe uma coisa que o inferno procura arrancar do crente, é o desejo de orar. Porque ele sabe que se arrancar de você o desejo de orar, você está falido. Ele sabe que se você não orar, você fracassa, naufraga, não subsiste. Aleluia. E Davi declara isso de uma forma tríplice. Aleluia. E quando ele diz: cedo eu te buscarei, ou de madrugada te buscarei, o que isso denota? Isso denota prioridade. Em outras palavras, nas primeiras horas do dia, eu não quero conversa com ninguém. A primeira pessoa que eu procuro conversar é contigo. Cedo te buscarei, de madrugada eu te busco. Essa expressão, ela representa tempo e representa continuidade. Ela representa tempo, ela representa continuidade, ela representa intensidade. Aleluia. Glória a Deus. Ainda no versículo 1, nós vamos ver o comportamento da alma do salmista. Ele mostra que essa alma está decidida. Aleluia. Eu te buscarei. Aleluia. Para que haja intimidade entre você e Deus, você tem que ter uma alma decidida. Eu não quero viver a mesmice. Eu não quero ser um crente Maria vai com as outras. Eu não quero ser um crente e contar testemunho dos outros. Eu quero buscar, porque eu quero viver. Eu quero contar os meus milagres. Eu quero ter a minha história contigo, Deus. Da Baia, eu dou couve esse. Deus nesta noite está procurando crentes decididos a buscar. Essa alma do salmista, ela é prática. O que é uma alma prática? É uma alma que não apenas sabe, mas pratica aquilo que sabe. Certa feita, uma irmã chegou para mim, eu trabalhei muito tempo com um ciclo de oração, e ela sabia que eu fazia sempre estudo sobre oração, e ela disse: irmã Aparecida, eu vou precisar que a senhora faça mais um estudo de oração lá na minha igreja. Eu disse: irmã, aquela igreja não está precisando mais aprender sobre oração. E ela tomou um susto, como eu digo, ela não está precisando aprender sobre oração. Aquela igreja está precisando colocar em prática a oração. Há muitos crentes procurando receita de oração como se fosse receita de bolo, querendo fazer campanha de 10 dias, de 7 dias, de 8 dias, de 9 dias. Você não pode viver de campanha. Você tem que ter uma vida contínua de busca, uma vida de intercessão, uma vida de história com Deus. Não se constrói testemunho vivendo de campanha em campanha. Testemunho se constrói de vivência. É um dia de cada vez, é um tijolinho de cada vez para você construir a sua história.
Esse salmista, ele estava no deserto e continuava orando. Ele não era apenas um homem que orava no templo em Jerusalém. Ele não era apenas um homem que orava nos contornos de Jerusalém. Ele não era apenas um homem que orava quando estava dentro do palácio. Aleluia. Crente que quer ter vida com Deus, ele ora no deserto, ele ora no palácio, ele ora no vale, ele ora na dor, ele ora na alegria, ele ora na escassez, ele ora na abundância, ele ora no milagre, ele ora na ausência do milagre, porque ele sabe que ele precisa orar. Ai, biacé. Animício. Essa alma é prática, essa alma tem anseio. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus. O que representa essa sede? Sede de presença. Deixa eu abrir aqui um parênteses, talvez esse parênteses vá nos envergonhar. Eu aceitei Jesus com meus 16 anos de idade. Eu sou filha de um lar tradicionalmente católico. A minha mãe foi uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró e eu fui a primeira crente da minha casa. Quando eu aceitei Jesus como Salvador lá na terra do meu avô, chegou a notícia que eu tinha sido crente e o meu avô mandou dizer assim, manda perguntar para essa menina de onde foi que ela tirou essa história, porque não tem nenhum crente na nossa raça. Eu aceitei Jesus como Salvador. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, no começo da minha fé, e até bem poucos anos atrás, a gente via crentes desejosos da presença. Quem não era batizado queria ser batizado. Quem não falava em língua queria falar em língua. Quem nunca tinha tido uma experiência de uma revelação ficava procurando saber o que era revelação. Quem lia um texto da Bíblia que não entendia tinha prazer de chegar na igreja e mostrar para o obreiro e mostrar para o pastor e procurar aprender. Os crentes de hoje estão procurando porta de emprego, porta de faculdade, estão procurando carro, estão procurando guarda-roupa novo, estão procurando tantas coisas. Mas Davi alça a voz e diz assim, a minha alma tem sede de ti. Oh, aleluia. E a minha alma te busca numa terra seca e cansada, onde não há água. Fique sabendo que a terra ainda continua seca e cansada. Oh, aleluia. Mas esse salmista, ele tem desejo da presença, da comunhão, da intimidade. Aleluia. Da revelação. Ele tem desejo do sobrenatural de Deus, do agir de Deus. Irmãs, quantas vezes a gente estávamos lá atrás, nos ciclos de oração, e de repente se levantava um jovem, uma jovem, e dizia, eu peço às irmãs que orem por mim, para Jesus me batizar com o Espírito Santo, que eu tenho desejo de ser batizado. Acabou-se esses pedidos de oração. Acabou-se. Hoje eu quero que vocês orem por mim, porque eu vou fazer um concurso. Eu quero que vocês orem por mim, porque eu vou fazer uma prova. Eu quero que vocês orem por mim, para Deus abrir um emprego, uma porta de emprego. Eu quero que vocês orem por mim, para me ser promovido lá dentro da empresa que eu estou. Ah, não tem nada contra, porém a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o quê? Procurar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem procura Ele não tem falta de nada da parte dele. Oh, aleluia. Essa alma, ela é cativa. Aleluia. Ele diz, de madrugada te buscarei. Oh, aleluia. Não é uma alma cativa pelo vício, não é uma alma cativa de Satanás, não é uma alma cativa das drogas. É uma alma cativa porque ela quer aproximação. E ela só está satisfeita com a aproximação do céu. Aleluia. Quando chegamos no versículo 2, aleluia, nós vamos ver uma decisão, e a decisão do versículo 2 é uma decisão de aproximar-se. Ele diz, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória.
Este santuário aqui não era o templo. Este santuário aqui, até então não havia templo. Este santuário que se refere muitas vezes é a uma tenda, uma arca que era preparada fora do arraial, temporariamente. Aleluia. Nós vamos encontrar na NVI dizendo assim: eu quero contemplar-te para avistar o teu poder e ver a tua glória. Aleluia. Esse versículo 2 nós encontramos ainda na versão corrigida dizendo: eu quero ver a fortaleza do teu poder. Em outras palavras, Davi diz assim: olha, eu vejo muita coisa, mas tem algo que eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de ver o teu poder, de ver a tua fortaleza e de ver a manifestação da tua glória. Eu não sei aqui na América, mas no Brasil já tem tanto crente desacostumado com a glória, que quando alguém se enche da glória, ele fica assustado, fica com medo. Uma geração de crente pinguim. Lembra que antigamente, quem aqui já viu que antigamente aquelas casas bem antigas tinha-se o costume de em cima da geladeira colocar um pinguim? Lembra que tinha um símbolo de um pinguim? Quem é que lembra disso aqui? Olha as mãozinhas se levantando. Não sou eu que tenho mais de 50, não. Aleluia. Pois é, aquele pinguim só dava certo para estar em cima de geladeira. Eu quero lhe dizer nesta noite que o crente, ele tem que ter esse desejo aqui. Eu quero ver a manifestação da tua fortaleza e a força do teu poder. Oh, aleluia. O salmista se refere a uma terra seca e cansada, onde não há água. Aleluia. Alguns estudiosos já defendem que esse salmo foi escrito na época da fuga de Saul. Aleluia. Porque ele não tinha acesso ao santuário. E ele estava se referindo a uma sequidão espiritual por não poder se aproximar do santuário. Mas a verdade é que o Salmo 63 é um salmo de decisão. Aleluia. E no versículo de número 3 ele diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. E por isso, aleluia, os meus lábios te louvam. Aleluia. Oh, aleluia, graça melhor do que vida, aleluia, porque ele fala em louvor, porque louvor é postura de uma natureza renovada. Quando o crente tem uma natureza renovada, no meio da luta ele consegue ter louvor, no meio da prova ele consegue ter louvor, no meio da perseguição ele consegue ter louvor, no meio da oposição ele consegue ter louvor. Louvor é postura de alma renovada. Pode estar truando por cima da cabeça, mas ele sabe que tem motivo para louvar. Ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que na hora certa o inferno engata a marcha ré e o céu se apresenta e ele bate continência, porque o general chegou para vencer a peleja. Nimite vencer. Nimite. Por que é que eu falo que louvor é exatamente postura de uma alma renovada, de uma natureza nova? Porque louvor expressa apreciação. Louvor expressa reconhecimento. Louvor expressa gratidão. Louvor expressa afeto, amor, felicidade. A gente ouviu há pouco tempo a cantora Raquel falando de algumas letras que Deus deu para ela. Por que é que ela hoje canta essas letras? Porque ela viveu os desafios para ter essa natureza renovada de continuar louvando. Aleluia. E no versículo de número 3 nós vamos encontrar, aleluia, a razão do amor. Aleluia. Quando ele diz assim, a tua benignidade, em outras versões. Aqui na versão atualizada diz a tua graça. Em outras versões ele diz a tua benignidade. Aleluia. E ainda outras versões diz a tua bondade é melhor do que a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, eu fico maravilhada. Quando eu leio o salmista dizendo a tua graça, aleluia, é melhor do que a vida.
o teu favor, aquilo que eu não mereço, aleluia, tudo que tu tens depositado em mim é melhor do que a vida. Oh, aleluia. A razão do amor, ela está impregnada neste salmo, aleluia. E nós vamos encontrar ainda que todas as expressões de amor exigem louvor, aleluia. Como é que um pai, como é que uma mãe sabe que o filho o ama? Pela aproximação, pelo trato, pelo reconhecimento. Às vezes a gente tem 3, 4, 5 filhos, mas no meio daqueles existe um, aleluia, que se levanta de uma forma diferente, de uma forma agradecida por tudo aquilo que a gente já fez. É assim ou não é? Pode ter um ingrato no meio da tropa, mas tem um que ele mostra que ele é mais agradecido. Aleluia. E o salmista mostra isso. Aleluia. Por meio da razão desse amor. Aleluia. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, capítulo 8, versículo 37, ele diz: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Nós encontramos ainda João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: nisto está o amor, aleluia, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Aí lá na frente do versículo 19 ele diz assim: nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Então o amor de Deus é um amor que a gente tem a certeza de que é correspondido. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Tem tanta gente amando sem ser correspondido, porém a igreja não sofre desse mal. A igreja não sofre de amor não correspondido. A Bíblia diz: nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro. O amor já era correspondido. Aleluia. Nós vamos ver que nesse versículo 3 do Salmo, aleluia, ele fala da importância da graça. Aleluia. A atualizada chama graça, a corrigida chama benignidade. Aleluia. Já NVI diz assim: porque o teu amor é melhor do que a vida. Aleluia. Aí quando ele fala na expressão amor, eu me reporto assim: um amor tão apreciado que é superior à vida. Um amor comparado à vida. Um amor que ele é preferido à própria vida. Quando o salmista diz: o teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, melhor do que tudo que eu possa viver. É o teu amor por mim. Oh, aleluia. E aí ele continua, e quando chega no versículo 5 e versículo 6, ele diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ei, minha alma, você está no deserto, tá? Você está passando prova, tá? Mas vai chegar o tempo de você estar farta como se fosse de tutano e de gordura. Vai chegar o tempo de você cantar, vai chegar o tempo de você louvar. A minha boca vai se dilatar com lábios que te louvarão por tudo isso. Já imaginou se todas as vezes que a gente tivesse prova, a gente pensasse: quantas glórias eu vou dar depois dessa prova? Oh, aleluia. Já imaginou todas as vezes que a gente tivesse prova? Se a gente pensasse assim: onde será que Deus vai me levar para me contar o que ele fez depois dessa prova? A gente teria outra visão sobre a prova, sim ou não? A gente teria outra visão sobre o vale, sim ou não? A gente passaria a ver o vale e a prova e o deserto como possibilidades de um testemunho tão grande que a gente iria relatar. Oh, aleluia. Aí o salmista diz: aleluia, calma aí minha alma, tu vai se fartar.
Oh, aleluia. Como se fosse de tutano e de gordura. Oh, aleluia. Vai ter coisas, minha alma, tão grande que Deus vai fazer que vai ser como um tutano. Você sabe o que é tutano, não sabe? Quem aqui sabe o que é tutano? Aquela gordura que fica lá dentro do osso, que eu me lembro que meu avô pegava assim, botava farinha no prato, sertanejo, e cozinhava aquelas mãos de vaca. Hoje o povo é tudo no light, no diet, no isso, naquilo, é tudo fraco, caindo das pernas. Naquele tempo meu avô botava farinha, pegava a mão de vaca, pegava o osso, botava em cima da... Tinha vez que precisava bater até com o martelo. Pá! Caía aquele tutano de gordura. E ele amassava ali, traga o feijão, mariquinha. Aleluia! Era pirão de feijão com tutano, passava pra dentro. Mas também tinha uma coisa. O tutano era tão bom, era tão forte. O camarada suava. Aleluia! Mas saía ali disposto a montar cavalo e campear gado. Pegar chibanca. Rabaio do conversé. É isso que Deus quer dar para o seu povo. O tutano e a gordura. Para que ele se alimente e possa ter força para atravessar o deserto. Ei, tem tutano aí. Tem tutano chegando na tua vida. Tem tutano chegando na tua estrutura. Limite. O inferno já tem dito, não vence, não prospera, não chega do outro lado. Mas nesta noite Deus te diz, eu vou encher a tua alma de tutano de gordura. Vai ter força, vai ter graça, vai ter poder, vai ter vitória, vai ter testemunho, vai ter raça para vencer e atravessar este deserto. Limite. Tem uma coisa, minha alma. Aleluia. Eu vou louvar esse Deus enquanto viver. E tem mais. Eu não vou cantar só cantando, não. Eu vou louvar Ele. E vai ser uma alegria tão grande que para Ele eu vou levantar as mãos. Oh, aleluia. Aleluia. A minha alma se fartará. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando chega aqui mais na frente, aleluia, ele diz no versículo de número 6, e no meu leito, quando de ti eu me recordar e meditar durante a vigília da noite. Quem aqui já passou prova para depois, quando Deus dá vitória, ficar assim como que bestificado? Não é? A gente fica exibido, não fica? Aleluia. A gente fica assim sem entender. Aleluia. Por quê? Porque a gente vê o cuidado, o trabalhar de um Deus que, como diz a sua palavra, Ele não dormita e nem cansa, o guarda de Israel. Oh, aleluia. Quando é que eu devo buscá-lo? Aleluia. Eu devo buscá-lo toda hora. Porém, a palavra nos fala em Atos 16 e 25. Aleluia. Que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos os escutavam. Até que veio um terremoto e abalou a alicerce do cárcere. Havia gente preso? Havia. Mas havia louvor solto. Havia gente preso? Havia. Mas havia disposição de exaltar. Havia gente preso? Havia. Mas havia gente com coragem para atravessar a prova. Havia gente preso? Havia. Mas havia uma garganta afiada para dizer, eu continuo crendo e sei que Ele vai intervir. O céu não resistiu àquela madrugada. O terremoto veio. Eu coubesse. Ninibiase. Limite ou coubesse. Quando eu devorar, Paulo escrevendo aos crentes em Tessalônica, capítulo de número 5 da sua primeira epístola, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. É no caminho do trabalho, orando. É no trânsito, orando.
É indo para a escola orando. É indo para o trabalho orando. É vindo para a igreja orando. Aleluia. É de noite antes de dormir orando. É quando acordar orando. Oh, aleluia. Esse vaso, aleluia, que buscava, ele mostra que não era vaso seco. Quando a expressão diz assim, a minha alma se fartará. A Bíblia diz que quem busca, acha. Quem bate, se abre. E quem pede, recebe. Tem muita gente não recebendo porque não pede. Aleluia. Tem muita gente que não vê porta abrir porque não está batendo. Mas quem bate, a porta abre. Aleluia. Quando chegamos mais na frente, aleluia, versículo 7, ele diz, porque tu tens sido o meu auxílio, e à sombra das suas asas eu cantarei, eu canto em outras versões, jubiloso, aleluia. Eu gosto dessa expressão, tu tens sido. E quando eu meditava nessa passagem hoje à tarde, o Senhor me dava autoridade para dizer, Aparecida, diga para meu povo que eu não fui, eu tenho sido. Oh, aleluia. Deus não deixou de ser, Ele continua sendo. Quando a Bíblia diz, tu tens sido, isso fala de constância, isso fala assim, Ele não foi no passado, Ele continua sendo no presente, aleluia, Ele é, Ele tem, Ele pode e Ele faz, tu tens sido, não é tu foste, ou então tu serás, tu tens sido, oh aleluia. E o que mais eu vejo nesse texto quando eu chego no versículo 7? Aleluia. As asas do Senhor são refúgio. Ele diz assim, olha, aleluia, à sombra das tuas asas eu me refugio. Em outras versões ele diz, eu canto jubiloso. Aleluia. Ele tem sido refúgio, as asas do Senhor. O que mais que ele declara neste versículo 7? No versículo 7 ele diz assim, na sombra das tuas asas eu me refugio e eu canto jubiloso. Já imaginou o que você dizendo para o inferno? Inferno, você pode se levantar. Agora eu me escondo nas asas dele. E nas asas dele eu me refugio. Lá eu me escondo. E tem mais. Escuta aqui, inferno. Lá só eu não me escondo. Lá eu me escondo e canto. Lá eu me escondo e canto. Nas asas dele tem esconderijo e motivo de louvor. Oh, aleluia. As asas dele é auxílio, é refúgio. Aleluia. Encontrados nele. Oh, aleluia. Quem dera que nesta noite os nossos olhos espirituais se abrissem para a gente ver quantas armas paralisadoras do inferno se levantou para impedir a sua caminhada. Quantos retrocederam? E você, que muitas vezes acha que não é amada, que não é cuidada, que não é vista, ainda continua aqui de pé, dizendo, Ele é, a prova vem, mas eu ainda continuo com Ele, do lado dele e Ele comigo. Alá, Ibiassé. Quando chega no versículo 8, ele diz, a minha alma te segue de perto. A minha alma não dá para ficar longe, não. Ela tem que te seguir de perto. E a tua destra me sustenta. Em outras versões diz, a tua destra me ampara. A versão atualizada, ela diz assim, a minha alma apega-se a ti. No lugar dela dizer, a minha alma te segue de perto, diz, a minha alma apega-se a ti. Ou seja, uma alma pegada é uma alma que quer estar junto.
Oh, aleluia. Não dá para ficar longe. Meu Deus, aleluia. A minha alma te segue de perto. Aleluia. É uma alma que busca incessante. Essa alma segue. Ela não fica paralisada. Ela não fica estagnada. Ei, Deus te trouxe aqui nesta noite para declarar em alto e bom som. Eu quero você com a alma apegada ao ponto de você dizer: a minha alma te segue, Senhor. É no vale, mas ela te segue. É na prova, mas ela te segue. É na perseguição, mas ela te segue. É na oposição, mas ela te segue. É no meio do deserto, mas ela te segue. Qual é a confiança dessa alma? O que é que sustenta essa alma? O que é que dá poder para ela declarar que segue de perto? Aí ele explica. A minha alma te segue de perto, porque a tua destra, ela me sustenta. Ela me ampara. Tu não és um Deus que arreda, não. Tu és um Deus que me segura. Nesta noite Deus te trouxe para ouvir em alto e bom som. Aleluia. Você não caiu porque eu tenho te sustentado. Você não retrocedeu porque eu tenho te sustentado. Você tem atravessado de cabeça erguida, mulher, porque eu tenho te sustentado. E eu te trouxe nesta noite para dizer: a tua alma me segue de perto e por isso a minha destra te sustenta. Eu estou sentindo graça de Deus. Eu estou sentindo glória de Deus. Eu estou sentindo que Deus está bradando em vidas, em corações aqui. O amparo desta alma é a destra. A confiança dessa alma é a destra. O suporte desta alma é a destra. A ousadia desta alma é a destra. Quantas vezes o inferno mirou, projetou, e já estava tudo no script de Satanás. Vou detonar, vou matar, vou aniquilar. Mas a destra, a mão fiel, o Deus da tua história, o Deus da tua família, o Deus da tua causa, o Deus que marca a presença. Ei, nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: tem pessoas aqui que vai ver um dedo entrando, aleluia, no meio de uma papelada, e você vai saber que foi um dedo da destra. Essa alma entende. Ela confia que é a destra que a ampara. O amparo, a ajuda, o fortalecimento, o escape, o suporte desta alma é a destra. Oh, aleluia. É a destra. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu morava numa avenida. Uma avenida chamada Presidente Dutra, que era loja e casa de morada no fundo. E vizinho ali tinha um prédio praticamente abandonado de um senhor que ele já faleceu. Ele era um comerciante e esse prédio estava praticamente abandonado, e ele deu para uma família que não tinha onde morar. Essa família estava numa situação muito difícil. E aquele homem daquela casa, ele era desviado.
E quando eu começava a orar de madrugada, era como a gente chama lá no Nordeste. Na época era casa, parede e meia. Hoje, graças a Deus, eu não moro mais lá. É só tudo comércio. Mas na época eu morava, porque a situação era necessário morar no fundo da casa. E eu começava a orar de madrugada. E aquele homem, ele era alcoólatra, desviado, batia na mulher e pegava todo o dinheiro e bebia de cachaça. E eu cansei de passar panelas e panelas de comida por cima do muro, porque os bichinhos subiam. Quando sentia o cheiro da comida e via as minhas meninas comendo no terraço, os bichinhos subiam por meio de uma escada e ficavam olhando. E os olhinhos das crianças diziam que estavam com fome. E eu olhava por cima do muro e dizia: vocês estão com fome? Eles diziam: sim, estamos. Eu disse: seu pai está em casa? Porque eu sabia que se o pai tivesse, eles iam, papei, ele dizia não. Eu disse: pois então aguarde aí que eu vou ajeitar aqui e vou mandar comida para você, sua irmã e sua mãe, tá certo. E eu mandava comida. Só que o tempo foi passando e eu orava de madrugada e nas minhas orações Deus mostrava uma batalha, Deus mostrava uma guerra e eu não sabia o que era. E da noite para o dia, sem que eu fizesse mal algum àquele vizinho, aquele homem começou a tomar um ódio de mim. Porque para você ser odiado não precisa de muita coisa. Só basta você ser crente. E eu dizia para Joatã: meu filho, eu não entendo esse vizinho. Ele começou a fazer pirueta em frente do comércio, a desafiar, a fazer coisas que nem compensa dizer, porque já passou, graças a Deus. E eu orando pela madrugada, E era já um costume, eu tinha aquele costume, só que eu não sabia que aquele homem escutava de lá, eu orando. E eu me lembro que quando foi um dia, eu estava sentado na loja, a loja ficava mais alta, né? A calçada do que o prédio que ele morava, que era bem fundo lá embaixo, não tinham subido o piso, era um prédio abandonado, ele morava de favor. E uma coisa, eu estou dentro do contexto do que a destra pode fazer. E eu me lembro que quando foi naquele dia, ele estava muito embriagado, ele subiu. Quando ele subiu, eu tomei um susto, porque eu não tinha visto. Ele subiu aqui de lado, bem perto de mim. E quando ele subiu, que eu olhei no olho dele estava transformado. E ele olhou para mim e disse assim: eu te odeio. E eu queria destruir com sua vida. E eu me lembro que eu tomei aquele choque, mas ao mesmo tempo Deus me deu graça e me deu autoridade. Eu olhei na cara dele e disse: eu sei que você odeia Satanás, mas também sei que o meu Deus não te deu a ordem de tocar nenhum fio. E na hora que eu disse: eu sei que o meu Deus não te deu a ordem de tocar nenhum fio, ele deu um brado assim, como um urro, parecia um burro. E caiu. E se levantou e foi lá para dentro. Joatã disse: o que foi que houve aí? Eu digo: ele subiu agora aqui, esse senhor daqui. Ele subiu e disse que o desejo dele era me destruir. Contei para Joatã. Joatã disse: é Satanás, vá para dentro. Eu não estou dizendo a você que esse homem vem endemoniado faz tempo. E eu entrei. Aleluia. E não demorou. Quando foi uns 3, 4 dias depois, na época eu pregava num programa de rádio lá da cidade. E 2 vezes por semana eu dava assistência àquele programa para ajudar um presbítero da nossa igreja que ele precisava desse reforço. E numa dessas noites, quando eu estava para sair, aleluia, para ir pregar naquele programa, ele chegou no meu portão, balançou o portão e eu digo: meu Deus, lá vem problema. E quando de repente ele grita do portão e disse: irmã, vem aqui, eu não vou fazer nada. E quando eu saí de porta fora, ele olhou para mim e disse: ore por mim, eu sou um miserável de um desviado. Ore por mim, porque lá de casa eu escuto a sua oração. E eu tenho muita vontade de um dia poder voltar para Jesus. Nesta noite você tem que entender que o apego dessa alma, o livramento dessa alma, a graça dessa alma, o sustento dessa alma é a destra que nos ampara. Aleluia. Aí ele continua e quando chega, aleluia, quando chega no versículo 9, ele diz: porém os que procuram a minha vida para destruir ficarão abismados nas profundezas da terra. Mas não a alma crente.
E quem disse que alma crente não tem inimigo? Só tem. Satanás e a tropa todinha já foram regimentados para isso. Ele diz, olhe, minha alma, fique sabendo de uma coisa, tem gente que procura minha vida para destruir. Mas tem uma coisa, tem 2 sentenças no texto. Já viram que esse texto tem 2 sentenças? Eles procuram a minha vida para destruir. Mas olha aqui, aleluia, tem 2 sentenças, aleluia. Eles vão para a profundeza da terra, ou então cairão a espada. Ou vai para a profundeza da terra, ou cai a espada. Ou vai para a profundeza da terra, ou cai a espada. Ei, nesta noite eu quero lhe dizer que pode se levantar quem se levantar, mas ou vai para a profundeza da terra ou cai na espada, mas a tua alma, aleluia, que segue ao Senhor de perto, a destra dele se responsabiliza de te dar a sustentação. Quando eu li isso aqui, aleluia, eu me lembrei, sabe de quem? Daniel, capítulo 6 de Daniel, aleluia. Está escrito versículo 4 e 5, dizendo assim: então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa, porquanto ele era fiel. Aleluia. Meu querido, quando eu leio isso aqui, sabe o que é que eu entendo? Não era ralé. Não era peão que queria derrubar Daniel, não. Era príncipes e presidentes, está escrito. Era a nata da sociedade. Era quem tinha poder para derrubar. Era gente de cacife alto. Era gente de patente elevada. Era gente da nobreza. Mas o meu Deus e o Deus que a destra dele nos sustenta, não tem nobreza que fique de pé. Não tem cacife que permaneça endurecido. Aleluia. Ele abaterá. Não era ralé não, meu filho. Aleluia. O arsenal usado do inferno contra Daniel foi pesado. Aleluia. Fique sabendo da coisa. Quanto mais fiel o crente, mais grosso é o calibre que o inferno usa. Sabia? Uma coisa é você, quando tem uma vida rasa com Deus, vamos dizer assim, uma vida que não procura intimidade. Outra coisa é você quando procura intimidade com Deus. Quanto maior, aleluia, quanto maior a sua aproximação, mais o inferno vai usar calibre grosso. Irmã Aparecida, eu estou ficando com medo. Não tem que ficar com medo não, você tem que lembrar que a destra lhe ampara. Irmã Aparecida, eu estou ficando nervoso. Tem que ficar nervoso não, meu filho. Você vai sair daqui sabendo que quem se levantar vai para a profundeza, cai a espada, mas a destra continua te sustentando.